Vamos dar continuidade aqui às nossas explanações. Teremos agora a participação do senhor Ricardo Teixeira e da senhora Ticiana Chicorel, da Deloitte, com o tema Programa de Ética e Compliance e os principais desafios no cenário atual. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de falar nesse importante evento. Como foi dito, o nosso tema é um tema bastante importante, bastante atual. Eu estava vendo no jornal hoje, tivemos aí duas notícias importantes, né? A prisão de 2 ex-governadores do Rio de Janeiro, né? Então, o nosso tema, queira ou não queira, ele passa um pouco por isso, né? Ele passa por ética, por integridade, por compliance. Então, são situações que eram antigamente bastante, como eu posso dizer, mais esporádicas, e hoje são situações que a gente vê que são cotidianas, né? A cada semana a gente tem uma operação da Polícia Federal, pessoas importantes são presas, e essas prisões estão intimamente ligadas a questões de integridade, de fraude, de corrupção. Então, todas as empresas estão se movimentando no sentido de fortalecer as suas estruturas de ética, de integridade, de compliance, para se proteger, né? A gente sabe que esses temas são temas atenuantes no conceito, por exemplo, da lei anticorrupção brasileira, e elas agregam valor tangível também, porque elas evitam que as empresas tenham prejuízos, multas, ou se exponham, por exemplo, a riscos de imagem, né? A gente tem um conceito bastante conhecido que a gente chama de destruição de valor. Então, quem tem ações de empresas que estavam envolvidas na Lava Jato sabe exatamente o que eu estou falando. A ação da Petrobras, ela bateu R$4, né? De repente, por uma mudança de gestão e por uma melhoria já do conceito de ética e de integridade, as ações se valorizaram 400% em questões de um mês e meio. Então, isso é justamente a questão da destruição de valor e da reconstrução de valor, quando você tem, né, um aumento da confiança e uma eliminação da crise de confiança baseado na implementação de programas de integridade, de ética e de mudanças de estratégia em relação a eventos dessa natureza. Então, o objetivo da nossa palestra hoje é trazer um pouco da parte técnica, né? Ou seja, o que é que a Petrobras fez para poder ter uma recuperação das suas ações nesse sentido. Então, um exemplo prático. A Petrobras não tinha uma diretoria de governança. Uma empresa daquele porte não tinha um diretor de governança. Tem várias empresas que são 1/100º do tamanho da Petrobras e tem uma diretoria de governança, tem um programa de governança, um programa de ética e integridade implantado, e a Petrobras não tinha. Então, dentre as diversas medidas que ela adotou, implantar um programa de integridade, contratar um diretor de governança corporativa, né, já foi uma sinalização positiva para o mercado, ajudou efetivamente a ter um processo de retomada da valorização das ações. Então, o que a gente vai trazer para vocês hoje é justamente isso. São iniciativas que podem ser aplicadas por qualquer tipo de empresa, de qualquer porte, alguns alertas em relação ao relacionamento com o setor público, com o agente público, né? Na verdade, pela cultura do brasileiro, eu conheço assim, diversas situações cotidianas que representam uma infração à lei anticorrupção brasileira, né? Mas que pela nossa cultura a gente sequer é capaz de enxergar que aquilo ali seria efetivamente uma infração. Então, eu vou trazer esses exemplos, vou trazer para vocês aqui um pouco dos instrumentos que as empresas estão utilizando para mitigar esses riscos, né? E depois a gente pode abrir para perguntas para que vocês efetivamente explorem eventualmente alguma dúvida que não foi coberta pela palestra. Mas a gente vai citar aqui alguns eventos recentes relacionados ao programa de ética e integridade. Vou detalhar o programa efetivamente, explicar um pouco dos instrumentos ligados a esse programa. Então, ter um código de ética, né? O que é ter um código de ética, como se faz para um código de ética funcionar. Falar um pouco do canal de denúncias, né? O canal de denúncias, apesar do nome, muitas empresas, a Deloitte ela implementa o canal de denúncias em várias empresas, e muitas empresas não gostam do nome canal de denúncias, né? É um nome forte. Mas é assim mesmo, as empresas estão adotando esse nome. Algumas poucas empresas pediram para a gente mudar o nome para canal de comunicação corporativa, né? Mas o canal de denúncias é um elemento básico da governança e várias empresas estão usando. Ele é extremamente poderoso e vou mostrar algumas estatísticas para vocês em relação a esse instrumento. A parte de políticas de compliance, né? Então, várias empresas hoje elas desenvolveram, né, e nós apoiamos aí também alguns clientes nossos a desenvolverem uma série de políticas para proteger a empresa, né, proteger seus interesses e blindar a empresa em relação a essas vulnerabilidades que hoje estão circundando as suas operações, né? Então, vamos citar um pouco dessas políticas para vocês, detalhar um pouco dessas políticas. Governança de terceiros. Hoje a gente tem
parceiros de negócio, alianças estratégicas, montamos SPEs, montamos consórcios, né, temos fornecedores, temos despachantes, temos representantes. Todos eles trazem riscos para o nosso negócio. Todos eles. E são poucas as empresas que sabem se proteger contra esses riscos. Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui também, quais são esses riscos e como se proteger. Né? E depois a gente vai encerrar e, eventualmente, se tiver tempo, a gente vai abrir para perguntas, né, caso vocês tenham dúvidas em relação a esse tema. Vou tentar exercer meu poder de síntese aqui. Dá para falar 4 horas sobre esses assuntos, eu vou ter que falar em 40 minutos, tá? Mas vou tentar ser bastante objetivo. Bom, então, qual é o cenário atual? É o que a gente tem visto nos jornais e na TV. Né? Então, são escândalos atrás de escândalos. E se você perceber, todos esses escândalos estão ligados a problemas éticos e de integridade. Né? Então, são desvios de recurso, suborno, propina, vantagem indevida, favorecimento de agente público para ter algum tipo de benefício, pagamento de pedágios. Né? O que é o pedágio? O Ricardo Pessoa, da UTC, na hora que ele foi se defender lá na Lava Jato, ele falou: eu vou ser bem objetivo para os senhores juízes. Esse processo de participar de licitações de obra pública é como se você entrasse numa rodovia. E nessa rodovia tem vários pedágios. Você tem 2 opções. Você paga o pedágio, continua, né, andando, ou você não paga o pedágio, encosta o carro no acostamento e acabou sua viagem. Né? Foi a forma que ele fez a analogia para explicar o que significa esse mercado. Né? Então, nós temos aí diversas situações, né? Temos aí também os órgãos reguladores se movimentando, CVM, CGU, né? TCU, a própria Presidência da República, temos a Lei Anticorrupção, assinatura de tratados internacionais. Para vocês terem ideia, a Lei Anticorrupção americana ela é datada de 1977. Né? A nossa foi assinada em 2013, 2014, pela presidente Dilma, debaixo daqueles clamores lá do público que estava marchando aí nas cidades, né, incompreendido e irritado com a quantidade de desvios que havia no Brasil. Né? Então, foi sob pressão que ela efetivamente sancionou essa lei. Em outros casos, né, que eu comentei, CGU, canal de denúncia independente, a gente vai falar um pouco do conceito, o que é ter um canal de denúncia interno, o que é ter um canal de denúncia independente. Existe uma diferença bastante relevante nesse aspecto. Então, uma empresa que tem um canal de denúncia, que recebe uma denúncia por mês, ela não tem um canal de denúncia. O canal de denúncia não está funcionando. Efetivamente, ele não é eficaz. Então, para você ter um canal de denúncia eficaz, você efetivamente precisa adotar uma série de medidas, que a gente vai apresentar um pouco para vocês aqui, no sentido de que, digamos, os profissionais, os colaboradores, os parceiros, os fornecedores se sintam seguros em relação, por exemplo, ao anonimato, à não retaliação, no sentido deles reportarem as situações não conformes que eles presenciam. Imagine que em todas as empresas, todo dia, profissionais, fornecedores, clientes, parceiros, eles presenciam situações não conformes, ou de irregularidade, ou antiética, né, ou coisas que sejam efetivamente de natureza similar. E vocês vão ver algumas estatísticas, a grande maioria não relata porque ele não se sente seguro em relação à preservação do anonimato ou em relação à certeza de que não vai haver uma retaliação para ele que efetivamente, digamos, se dispôs a fazer aquele relato. Então, a gente vai apresentar esses detalhes para vocês. Então, começando ainda no cenário atual, né, então a gente tem um risco de imagem. Então, se você tem uma notícia negativa porque uma empresa, por exemplo, propinou um agente público, então, tem fatos, eu vou falar dos fatos aqui, eu não estou trazendo nenhuma informação confidencial, são informações que você lê no jornal. Mas, por exemplo, você pode pensar que existe uma informação no jornal de que o presidente de uma grande varejista, bastante conhecido, que aparece nas propagandas, ele foi preso porque ele tentou propinar um agente fiscalizador que foi na loja dele. Né? Isso causou um prejuízo gigantesco para o negócio dele. Além de ele responder um processo, além dele ter dormido um dia na cadeia, e por aí vai. Então, na dúvida, esse tipo de procedimento ele é completamente inaceitável. E como a gente vai ver aqui também, existe o que a gente chama de tone of the top. Se você quer ter uma empresa ética, comece você, presidente, diretor, dando o exemplo. Você jamais vai ter uma empresa ética se a alta administração não for ética. Se a alta administração acha que vale tudo para ganhar um negócio, ela está com problema. Ela jamais vai ter um programa de ética e integridade implantado com sucesso.
Então, o patrocínio, o compromisso da alta administração e a transparência da alta administração demonstrando que aquilo é um movimento importante, apoiado, suportado pela alta administração, que quem ferir aquelas regras será severamente punido, é fundamental a passagem dessa mensagem para todo o corpo que a gente chama de stakeholders, dos parceiros da empresa, colaboradores, fornecedores, clientes e parceiros estratégicos. Ok? Aqui é um exemplo simples, eu peguei do jornal, isso tem 2 semanas, não é porque eu quero citar essa empresa, eu peguei qualquer um, cheguei no Valor Econômico, fiz uma pesquisa, peguei o primeiro que apareceu. Então, como vocês já ouviram falar, por exemplo, largamente da Zara, que emprega mão de obra escrava, várias entidades relevantes de direitos humanos fizeram movimentos para que se parasse de comprar roupa na Zara, porque ela não é uma empresa que tem, falando do aspecto sustentável, ela não respeita, por exemplo, um princípio básico, que é não utilizar a mão de obra escrava. Aconteceu recentemente com a M-Officer. Então, essa é uma notícia extremamente recente. Ali se não me engano, 7 de novembro de 2016. Como eu te falei, eu fiz essa palestra, uma palestra parecida com essa, no outro evento, há mais ou menos uma semana desde disso, e quis buscar um exemplo prático, busquei esse. E aí, na verdade, o que é que tem ali? Ali no final, te dê mais um. Ali, a juíza acatou a maioria dos argumentos dos procuradores e descartou o argumento da defesa de que a M5, que é a empresa, não seria responsável pela situação encontrada nas confecções. Por quê? Porque ela encomendava a um terceiro e o terceiro usava mão de obra escrava. É o que a gente vai falar depois do monitoramento da gestão de terceiros. Então, pense o seguinte, todos os terceiros que circundam e que operam com a sua empresa, o que eles fizerem em nome da sua empresa, a sua empresa é responsável. Queira você ou não. Se a sua empresa se beneficiou, por exemplo, de um custo menor porque foi utilizada a mão de obra escrava, a sua empresa será punida. Você, como empresário, será punido. O executivo será punido. Provavelmente o presidente pode ser preso. Isso é fato. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se associa, com quem a gente contrata, se a gente investigou efetivamente quem a gente contratou e como é que a gente se protegeu nesse processo de aliança ou de contratação. Então, no final, vou mostrar para vocês alguns modelos de cláusulas contratuais que trazem um pouco dessas proteções. São cláusulas práticas retiradas de contratos que estão em vigor aí no mercado. Ok? Então, falando um pouco primeiro da lei anticorrupção brasileira. Então, ela é uma lei que, na verdade, ela veio... O governo é curioso, como ele não consegue fazer a fiscalização, ele delega. Para ele é ótimo, ele é de graça. Ele fala, você que não pode fazer. Se o meu funcionário é corrupto e você aceitar a corrupção, a culpa é sua. Você vai preso, você vai pagar a multa e tal. O governo não tem nada a ver com isso. Então, como ele não consegue controlar, ele delegou para a iniciativa privada efetivamente essa responsabilidade. É a iniciativa privada que tem que se preparar para que não caia nessa armadilha, no sentido de oferecer algum tipo de vantagem indevida para nenhum agente público. E muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês, fiz diversas palestras, apresentações relacionadas a esse tema. Então, uma vez eu estava numa concessionária de veículos, num grupo de concessionária de veículos. E aí o acionista me falou o seguinte, olha, ótimo Deloitte, só que eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não vendo para setor público, não participo de licitação, o meu link com o setor público é próximo de 0, não tenho nada a ver com isso. Então, muito interessante a sua abordagem, mas não cabe para o meu negócio. Aí eu falei, posso te fazer uma pergunta? Pois não, pode fazer. Você licencia os carros novos que você vende aonde? Ele, no Detran. Tá bom. Você licencia com que prazo? Porque a informação que eu tenho é que você manda o carro de manhã, de tarde o carro estava emplacado. Esse é o prazo legal do Detran? Aonde eu sei, o prazo legal do Detran é 7 dias. O que é que você faz para conseguir 24 horas? Menos de 24 horas. Você consegue em 8 horas. Qual a mágica que você faz? Ele, não, veja bem, já não é comigo, porque é o despachante, O despachante tem os canais dele. Eu falei, o que são os canais dele? Você acha que o despachante oferece alguma vantagem indevida a alguém do Detran para o seu emplacamento ser rápido? Ele, você sabe como é o mercado, Pode ser que sim. Eu falei, pronto. Você pode ser preso. Ele falou, não, mas eu não autorizei. Não interessa. Você se beneficiou? Eu me beneficiei. Então, você pode ser preso. Você pode ter o problema. Então, reveja o seu contrato com o seu despachante e coloque lá uma série de cláusulas no sentido de que ele não está autorizado a tomar nenhum tipo de medida que fira a lei anticorrupção, que te coloque numa situação de não conformidade.
E aí tem N cláusulas relacionadas a isso, como eu falei, eu vou mostrar mais à frente. Então, muitas vezes a gente não tem ideia, né, de que a gente tem algum tipo de exposição, mas a gente tem. Muitas empresas hoje, na questão de fiscalização, por exemplo, de fiscais da fazenda, ela recebe esses fiscais sempre com 2 profissionais na mesma sala e tem lá uma placa. Essa reunião está sendo gravada e filmada. E sempre 2 profissionais da empresa, para que haja uma inibição de uma eventual abordagem devida do próprio funcionário público sobre o profissional da companhia. Então, são medidas que as empresas estão pensando e que elas vão se transformando em melhores práticas no sentido de proteger a companhia até dela ser achacada. Que a gente sabe que em diversas situações não parte da companhia, parte do agente público. Mas cabe à companhia dizer o seguinte, olha, aqui você não vai conseguir nada. E tem N situações de empresas que estão com investimentos milionários parados e que existe, digamos assim, um certo achaque indevido, né, ou nas entrelinhas. E a empresa ela tem um programa de integridade tão robusto que ele falou, ó, se for o caso, a gente tem um prejuízo lá de 10 milhões, 15 milhões, e não tiver que abrir o negócio, a gente não vai abrir. Mas a gente não vai dar R$1 para agente público. Nem R$1. Essa é a nossa postura. O que é que acontece com isso? É interessante. Em algum momento, aquele funcionário público que está tentando achacar a empresa, ele simplesmente ignora aquela empresa. Ele fala, nem vai naquela que você não consegue nada. Se ele puder dar uma prejudicada na empresa, mas depois ele vai perder o foco e vai para as outras. Mas isso acontece. Não estou dizendo aqui que todo funcionário público ele é corrupto. Tá? Estou dizendo a você que em todo segmento, no público, no privado, existem as maçãs podres na cesta e a gente tem que se precaver em relação a essas situações. Então, um pouco sobre a lei. Olha lá, prometer, oferecer ou dar direto ou indiretamente vantagem devida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Não é só o agente público. E se eu pegar o filho lá do agente público que vai resolver um problema para mim e mandar ele fazer um MBA nos Estados Unidos? E ele vai lá e resolve o problema para mim. Está configurado o problema igualzinho, apesar do agente público não ter recebido diretamente o benefício. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular os seus reais interesses. Os famosos laranjas. Então, não participei de novo. É só haver aquilo que ele chama de nexo causal. Houve um evento indevido e alguém teve um benefício. Se o benefício foi da empresa, não preciso ter prova, não preciso ter nada. O que ele chama de responsabilidade objetiva. A empresa será punida. Se ficar provado esse benefício, a empresa será punida. Dificultar a investigação ou fiscalização de agentes públicos. Então, tem várias empresas, a gente ouve falar muito nos Estados Unidos isso. Obstrução de justiça. Então, se destruir provas, é aquilo ali. Dificultar investigação ou fiscalização de agente público. Tem várias empresas que destroem provas. Você pegar os computadores, triturar o HD, incinerar o HD, sumir com pendrives, tudo isso é aquele bullet ali. E o resto que tem embaixo são as questões de licitação. Então, muito cuidado com a licitação. Então, a licitação que eu vou preparar o termo de referência. Tem vários órgãos públicos que ligam para a Deloitte e falam, olha, quero contratar a Deloitte. Eu sei que vocês têm competência para fazer esse trabalho. Prepare o termo de referência para você ganhar. Eu falei, mas nunca vou fazer isso. Jamais eu vou fazer isso. Esse dinheiro não vale o risco. A minha empresa ela vende nome, credibilidade. Além do conhecimento técnico, da capacidade técnica, a nossa marca ela é o que vale. Então, eu não vou jogar minha marca na fogueira por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. Jamais. Então, não vou preparar nada. Você prepare, eu posso te dar diretrizes para você preparar um edital competitivo, que atenda o objetivo do que você quer, e lance no mercado que vença o melhor. É basicamente o que a gente pode fazer. Mas nós ouvimos isso diariamente. E, obviamente, negamos todas as situações. Então, a quem se destina? A todas as sociedades empresariais, simples, ONGs, seja o que for. Qualquer tipo de pessoa jurídica que esteja aí em solo brasileiro, mesmo sendo empresas que sejam ligadas que tenham sua matriz no exterior, se elas estiverem fazendo operação no Brasil, elas estão sujeitas a essa lei. Ok? Quais são as sanções? Multas de 0,1% a 20% sobre o faturamento bruto, e a obrigação de reparação integral do dano. Então, vocês estão vendo aí os milhões de dólares de devolução da Lava Jato. Então, aquilo ali é justamente a reparação do dano. Então, a gente tem também o advento da leniência, da delação premiada, mas reparar o dano e receber a multa é a primeira sanção.
Ele tem ali uma estimativa, caso você não consiga efetivamente calcular o dano. E tem algumas outras penalidades, como perda de bens, né? Vocês ouvem falar bastante do bloqueio de bens. O aspecto de suspensão e interdição parcial das atividades. Várias empresas podem parar ou podem ser até extintas nesse aspecto. E várias empresas podem perder os seus benefícios em relação a órgãos públicos. Então, você imagine uma empresa que toma empréstimo no BNDES. Você está 5 anos proibida de tomar empréstimo do BNDES, e o empréstimo que você tem lá tem que ser quitado em 90 dias, em 120 dias. Quebrou a empresa, acabou, né? Então, isso é um ponto importante. Empresas que têm, por exemplo, benefícios fiscais. Tem empresas aí que têm benefícios fiscais de 75% do imposto. Elas vão perder esses benefícios. Então, as sanções elas são severas justamente para evitar que esse tipo de situação se prolifere. Só que a lei ela traz também o que a gente chama de atenuante. E aí isso faz todo o link com a nossa palestra aqui, que é o Programa de Ética e Integridade. Né? O que seria o atenuante? A existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades. Então, código de ética, canal de denúncia, preservação do anonimato, né, do denunciante, por aí vai. Então, tudo isso que a gente comenta hoje, que são mecanismos de ética e de integridade, na lei, eles são atenuantes. Existem reduções de pena se você provar que você tinha as cláusulas contratuais corretas para proteger e para inibir esse tipo de comportamento, os mecanismos de governança operando no sentido de detectar situações dessa natureza, mas ninguém controla, né, o ser humano. Né? O ser humano, ele, na verdade, quando você tem uma organização que tem 5.000 colaboradores e mais 150 parceiros de todo tipo, você tem os mecanismos, mas você não tem uma garantia 100% de que algo errado não vai acontecer. Mas se você foi bem intencionado e implementou todos os mecanismos, isso pode ser reconhecido pela justiça e pode te trazer um atenuante na pena que você irá receber. Pode passar. Então, isso aqui seria a estrutura. Né? Nós temos lá a alta administração. Qual é o papel da alta administração? Basicamente, é o papel que a gente chama de definição. Né? Ela vai definir as estratégias de negócio, estabelecer políticas e vai financiar. Vai fornecer os recursos necessários. Essa coisa interessante é que a gente faz avaliação de estruturas de compliance, aí o cara monta uma bela estrutura de compliance e fala, tá, qual é o seu budget? Qual é o seu orçamento para trabalhar um ano no compliance? Eu tenho um budget de 50 mil para esse ano. Acabou. Não tem função de compliance. Se eu fizer uma avaliação, eu vou dizer que ela não adequada, considerando os riscos e as responsabilidades que essa empresa tem que cumprir. Então, tem que ter efetivamente uma alocação de recursos para que se opere. Ali, a parte mais importante no meio é avaliação, monitoramento e reporte. Então, você tem auditoria interna, gestão de riscos, controle internos e compliance. A gente vai explicar cada uma dessas funções, e essas funções são extremamente importantes. Só empresas muito grandes têm todas as funções. Nas empresas menores, né, a gente chama empresas menores empresas de 100 a 300 milhões de faturamento, essas empresas elas têm ali uma ou duas unidades daquela que elas acabam fazendo um pouco o papel. Uma unidade fazendo papel de 2 unidades por questões efetivamente de custo. Né? Mas que são elementos que devem existir e eles agregam valor. E eu diria a vocês hoje, o que é que a gente está fazendo? A gente está computando o benefício financeiro da atuação dessas unidades versus o custo para essa unidade operar. Todas elas se pagam com folga. Né? No valor objetivo, no subjetivo nem se fala, que é a mitigação de todas essas penalidades e essas sanções. E na frente, lá no final, você tem o quê? É a operação, né? A área de negócio. Então, executar as atividades, monitorar a operação, assumir responsabilidade pela mitigação de risco. Então, um exemplo clássico é você ter uma área financeira. Nessa área financeira tem uma área de limite de crédito. Houve um estudo, estabeleceu o limite de crédito de acordo com o risco de cada cliente. E aí você tem que monitorar para que não haja uma exposição com aquele cliente acima daquele limite de crédito, para que, não, efetivamente, se tiver algum problema, não haja uma perda financeira relevante. Então, a gente vai ver uma questão de linhas de defesa. Então, quem é que executa o controle e mitiga o risco num primeiro momento? É a área de negócio. No segundo momento, quem é que fiscaliza essa área de negócio? São aquelas áreas de governança ali. E lá em cima, quem é que determina tudo que tem que ser feito? É a alta administração. Então, vamos entrar no detalhe de cada uma delas. Pode passar, Tício. Então, estão as 3 linhas de defesa. Né? Primeira linha de defesa, responsável pelo gerenciamento e supervisão dos riscos. Ela é a dona do processo. Então, são as áreas gestoras. Né? É os suprimentos, é o RH, é o financeiro, é o comercial, é obras. Né? Então, são essas unidades, efetivamente, que estão na linha de frente e que elas têm que seguir uma série de regramentos que são determinados pela alta administração para proteger a empresa. Então, elas são a primeira linha de defesa. Né? A segunda linha de defesa, como eu comentei, controles internos, compliance, processo, gestão de risco. Elas monitoram essa primeira linha de defesa, porque se essa primeira linha de defesa falhar, a segunda linha de defesa vai lá, detecta e corrige.
né? Então, elas têm uma atuação mais frequente. E a terceira linha de defesa, que tem uma atuação menos frequente, é a auditoria interna. Então, a auditoria interna, por exemplo, ela revisa o processo de suprimentos, o processo de RH, o processo comercial, uma vez por ano, talvez duas, não mais, né? Mas o compliance, a gestão de risco, eles monitoram mensalmente o que eles têm que monitorar. Esse é algo sair efetivamente do que está previsto, é o que a gente chama de red flag, né? Ele vai levantar a bandeirinha lá, vai dizer, opa, temos um problema, esse problema pode nos causar um risco acima do nosso apetite a risco, e isso pode nos trazer um prejuízo de imagem, operacional ou financeiro, né, de determinada monta, e aí há uma atuação no sentido de mitigar aquele risco via planos de ação. Então, só para passar aqui, né, o controle interno atua na avaliação das práticas de controle, imprimindo aprimoramento constante, então ela está sempre revisitando, sabe por quê? Você tem leis novas, você tem pessoas que mudam, estrutura organizacional que muda, você tem expansão de negócio, introdução de novos produtos, novas linhas, novos lançamentos, tudo isso pode trazer algum tipo de risco. O controle interno tem que estar revisando periodicamente a estrutura de controles para verificar se essas mudanças não trouxeram riscos novos que não estavam, que estavam anteriormente mitigados e agora não estão mais. O compliance ele atua basicamente com a seguinte vertente. Se ele quer saber se a empresa está cumprindo todas as leis e regulamentos, né? Então você tem a lei antitrust, lei anticorrupção, você tem as leis estaduais, as leis municipais, as leis ambientais, as políticas internas, então políticas de alçada, políticas de contratação, políticas de demissão, e você tem o código de ética e conduta, se alguém efetivamente está infringindo o código de ética e conduta. Então, compliance é meio que, né, um fiscalizador no sentido de leis e regulamentos internos e externos. A gestão de riscos ela atua de uma forma mais estratégica, né? Ela verifica quais riscos existem na operação do negócio e como é que esses riscos estão sendo mitigados. Então, por exemplo, se a gente tem um risco de concentração, e eu vi, por exemplo, na Petrobras, vários clientes meus que entraram em RJ ou faliram, porque eu fiz trabalhos de gestão de riscos lá e levantei, por exemplo, vários riscos, entre eles, eu levantei o que eu chamo de risco de concentração. Falei, olha, 90% do seu faturamento está concentrado na Petrobras. Isso é um risco relevante. Você não vai fazer nada sobre isso? A resposta dele para mim, Deloitte, você quer dizer que a Petrobras vai quebrar? Isso foi em 2009, 2008. Falei, eu não estou dizendo que a Petrobras vai quebrar. Eu estou dizendo que você tem um risco. E estou lhe perguntando se você vai tomar alguma atitude em relação a esse risco. Você vai diversificar ou você vai ficar com sua receita concentrada, 90% no mesmo cliente? Não, eu vou ficar porque a Petrobras não vai quebrar nunca. Nunca vai ter problema. Aí eu citei para ele a questão das torres gêmeas. Vou te dar um exemplo. Em 2002, tinha uma empresa que tinha um escritório na Torre Sul e tinha um backup do escritório na Torre Norte. Quem ia dizer que as duas torres iam cair? As duas caíram e a empresa desapareceu. A empresa virou pó e nunca mais se reergueu, né? Todos os funcionários ou faleceram, né? E os que não faleceram, a empresa perdeu todos os seus bancos de dados, todas as suas informações de clientes, as suas operações simplesmente se extinguiram. Então, existe um livro que vocês devem conhecer, chamado A Lógica do Cisne Negro, que o que ele fala é justamente isso, né? Que aquelas situações são altamente improváveis, porque para quem trabalha com o conceito de probabilidade, que ele mostra nesse livro que é um conceito falso, tem que trabalhar com o conceito de vulnerabilidade. Probabilidade, né? Você olha para trás, faz um cálculo estatístico, a possibilidade de socorrer é 0,0001%, mas pode ocorrer. É o que ele chama de um cisne negro, ninguém nunca viu, mas aquele evento pode acontecer, né? Então, as empresas têm que esquecer a questão da probabilidade e dizer o seguinte, eu estou vulnerável, né? Alguém ia dizer em 2005 que a Petrobras ia quebrar, se alguém dissesse, ia ser chamado de louco. Interna, camisa de força, porque esse rapaz não sabe o que fala. Mas, sob o conceito de vulnerabilidade, efetivamente existe um risco, ele foi apontado, e eu diria a vocês que nenhuma das empresas onde eu fiz trabalho, elas tomaram atitude. Todas elas ou quebraram ou estão em RJ. Então, o programa de ética e integridade, ele tem 3 pilares, né? Você tem o pilar da prevenção, depois você tem o pilar da detecção e o pilar da resposta, né? Então, em relação ao pilar da prevenção, código de ética e conduta. Precisamos ter um código de ética e conduta. O que é aceitável sobre o aspecto de ética e conduta para os nossos colaboradores, parceiros, clientes, e o que é inaceitável? Está claro isso para todo mundo? Quantas vezes eu já vi, por exemplo, fazendo revisão da área de suprimentos, onde um comprador resolveu contratar um serviço da empresa do cunhado dele? Contratou. Eu diria a você que o preço não estava nem tão descolado do mercado. Mas ele falou, no momento que nós fizemos o trabalho, ele falou, onde está escrito que eu não poderia contratar? Aí tem até a questão da ética e da moral. Eu falei, é imoral, né, você contratar de seu cunhado. Certamente você deveria se declarar impedido
Eu sou impedido de conduzir esse processo porque eu tenho um vínculo pessoal e o meu profissional ele pode ficar abalado ou comprometido. Então, é melhor eu me afastar desse processo, né, e delegar para alguém que não tem nenhum tipo de compromisso, comprometimento ou ligação com essa situação. Então, o Código de Ética ele é muito bom por isso, que ele deixa muito claro o que você pode fazer e o que é considerado antiético, que você não deveria fazer jamais. Então, é importante ter e operar o Código de Ética, fazer ele funcionar. Do diligência de parceiros e clientes, né? Vocês sabem o seguinte, se vocês montarem uma SPE, se juntarem com a empresa, e essa empresa tiver propinado alguém do governo, vocês agora foram infectados por essa ação, né? Vocês também propinaram, sob os olhos da justiça, aquele agente de governo. Mas eu não sabia. Problema seu, você não fez seu trabalho direito, né? Então, se você amanhã der carona para um marginal, esse marginal tiver acabado de assaltar um banco, e você for parado pela polícia, você vai dizer, só dei carona para ele, mal conheço ele, não quero nem saber. Você está algemado, está preso, você vai contar isso para o delegado. Indo no popular é mais ou menos assim. Mas hoje, várias empresas, no momento de uma fusão, de uma aliança estratégica, da montagem do SPE, uma investiga a outra, no sentido da ótica anticorrupção, no sentido de programa de ética, de integridade, para saber se pode haver algum tipo de contaminação. Se não investigar, alto risco de você ser contaminado, não é? As políticas diversas, eu vou explicar todas as políticas que estão aqui na parte de prevenção. Identificação e avaliação de riscos de fraude e corrupção, né? Tem abordagens específicas para isso. É importante aplicar essa abordagem. A preparação do programa de compliance e o treinamento e conscientização. Então, isso aí é uma lavagem cerebral. Você tem que estar constantemente batendo na cabeça dos seus stakeholders o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, né? Para que amanhã não paire nenhuma dúvida, dizer, eu não sabia, ninguém me avisou, isso não era permitido, mas no passado era, mas no passado a gente fez. O passado não representa uma replicação do presente, né? Então, a gente está num outro mundo. O que vai ser feito daqui para frente é algo diferente, para isso a gente vai ter diretrizes claras a seguir. Então, é nosso papel de alta administração, de instância de governança, deixar isso claro, disseminar, treinar e capacitar essa turma. Na parte de detecção, fazer uma pesquisa de ética é interessante, que você vai sair com um plano de ação, porque muitas coisas que você acha e monta, inclusive dentro do Código de Ética e Conduta, totalmente antiético, você faz uma pergunta para um colaborador e fala, eu faria essa operação tranquilamente, não vejo nenhum problema, né? Por exemplo, se eu for comprar, eu sou comprador, se eu for comprar da empresa do meu irmão, confio plenamente no meu irmão. Você acha que ele vai me cobrar mais caro? Não, ele vai me cobrar o preço de mercado. É até melhor comprar na mão dele, porque eu conheço ele, e ele não vai querer passar a perna em mim. Você vê, quer dizer, ele tem uma visão contrária, quando ele deveria se declarar impedido em função do grau de parentesco. Então, você precisa treinar as pessoas, e a gente treina com essas pessoas e esses colaboradores com casos práticos. Numa situação dessa, a gente explicita a situação. Você acha que você poderia conduzir a compra ou deveria passar para um parceiro seu da área de suprimentos? Vários dizem, não, deveria conduzir. Inclusive, eu me sentiria muita vontade, até no processo de negociação e tal, porque eu conheço o meu interlocutor do outro lado. Então, você tem respostas completamente equivocadas, porque as pessoas não têm ideia do que é um programa de ética e integridade. A gente vê muito isso. O canal de denúncias, ele é muito importante, porque eu vou mostrar estatísticas para vocês, é a ferramenta mais eficaz no sentido da detecção de irregularidade, não conformidade e fraude. Por quê? Você permite, por exemplo, que um profissional de chão de fábrica, um profissional da obra, que está num estado do norte, consiga acessar uma área de governança na Bahia e explicar em detalhes, atachar foto, documento, o que seja, sobre algo que ele presenciou e que é totalmente irregular e inaceitável. Então, você faz um link de forma bastante fácil entre o profissional, né, de menos gabaritado que está lá na ponta com a área de governança, com a alta administração. E você começa a saber de situações realmente que você jamais saberia antes se você não tivesse um canal de denúncia. Então, eu diria a vocês o seguinte, todas as empresas hoje, acima de uns 300, 400 milhões, todas elas têm canal de denúncia. Todas. Ou por força do sócio, ou por força do acionista lá de fora, ou por força de órgão regulador, ou por força de melhor prática de governança. Todas elas têm esse programa e estão se dando muito bem, se beneficiando bastante desse programa, né, desse canal, porque realmente ele traz revelações que talvez você demorasse 5 anos para descobrir. Você descobre em uma semana. As próprias revisões de compliance, né? Então, você imagina, se a gente não tiver lá, por exemplo, cumprindo determinada lei, determinado regulamento, né? Ou eu vou dar um exemplo para você. Eu fiz trabalho numa rede de varejo bastante relevante e a gente chegou a uma estatística assustadora.
eles tinham mais de 1.000 lojas. 44% das lojas não tinham alvará de localização e funcionamento. Estavam abertas, operando. Mas não sei quantos por cento não tinha, por exemplo, o alvará do Corpo de Bombeiros. Ninguém fiscalizou isso, não tinha uma área de compliance para verificar isso. Então, quando nós chegamos para fazer o trabalho e fizemos um levantamento, a gente deu o relatório, foi um relatório bomba. Falou, pô, não é possível. Isso é básico. Como é que a gente não tem isso? Não tem porque o objetivo do vendedor, do gerente da loja, é levantar a porta e vender, e bater meta. Essa burocracia, não, está em trâmite, mas não saiu, mas vai sair. Ele não deveria ter levantado a porta da loja sem todas as licenças. Várias levantaram. Se você abrir o jornal aí, você vai ver N situações de grandes redes. Redes como Magazine Luiza, como Casas Bahia, todas elas têm esse problema. Mas isso é muito mais por uma burocracia do Brasil, que demora para expedir essas licenças, do que por uma atitude não conforme do empresário. O empresário ele tenta obter. Mas com uma demora tão grande, ele já alugou o ponto, senão ele vai incorrer em prejuízo, ele acaba meio que correndo o risco nesse sentido. A Magazine Luiza, ela teve algumas lojas fechadas, isso foi tema de valor econômico aí há poucos meses atrás. E resposta, né? Bom, são os órgãos ali, Comitê de Ética e Compliance. Tá bom, você tem um caso grave, quem é que decide? Quem é que dá a palavra final? Então, é o Comitê de Ética e Compliance. Você tem que saber também onde é que você vai posicionar essas estruturas de governança. Então, o que é que eu vejo nas empresas? Ética e Compliance embaixo do RH. Errado. Canal de denúncias embaixo do RH. Errado. Então, o posicionamento hierárquico ele é bastante errado quando a gente vê nas empresas. As empresas não têm a mínima noção onde estão posicionando as suas estruturas de governança. E isso causa o quê? Qual é o dano? O dano é que eu tenha, por exemplo, uma denúncia gravíssima que caiu no gerente de RH, e essa denúncia pode ser de um diretor. Né? Como é que ele vai conduzir isso? Ele foi treinado para conduzir, por exemplo, a investigação, o gerente de RH? Foi treinado. Então, digamos, o anonimato de quem fez o relato, isso pode vazar, isso pode prejudicar a pessoa. Tem N situações, isso pode virar um assédio moral gravíssimo. Né? Então, a gente vê essas situações nas empresas, tem que ter muito cuidado com isso. E aí, investigações forenses, que é investigação de fraude, né? A resposta também pode ser aprimoramento dos controles ou medida disciplinar como demissão por justa causa, demissão sem justa causa, advertência, suspensão e por aí vai. Então, o programa ele monta toda essa estratégia para que ela opere de uma forma adequada e sem percalço. Aquilo que eu já falei, a gente só tem 5 minutos, eu vou ser bem breve, mas dentro dos elementos aí da metodologia, o tone of the top que a gente chama se a alta administração e a diretoria não for íntegra, transparente e apoiar completamente o programa de ética, não demonstrar uma postura ética, o seu programa está falido. Nem gaste mais dinheiro no investimento desse programa. Então, eu estava num cliente meu que está na Lava Jato, né, e aí eu fiz essa pergunta, né, para o diretor-geral. Eu falei, olha, você está na Lava Jato, ok, você está fazendo agora um programa de compliance, tá bom, você está aqui, né, a porta já foi arrombada, você está agora tratando do problema depois que a porta foi arrombada. Eu lhe fazer uma pergunta muito simples. Se surgiu um negócio de 500 milhões de reais, mas você vai ter que fazer uma doação para um determinado partido aí, via Caixa 2, via o que seja, para pegar o negócio. Você vai fazer ou não vai fazer? Ele falou, não vou fazer. Não vou fazer porque tem vários executivos da minha empresa que estão presos. E a ordem é não fazer. Vamos perder o negócio. Mas a gente vai encolher de tamanho? A gente vai encolher de tamanho. É a ordem. A gente não vai reincidir no mesmo erro. Tem empresas que estão com o presidente preso, com diretores presos, com o acionista preso. Ela vai ficar ainda no mesmo sistema? Não vai. Então, é uma coisa que veio para ficar. Né? Quem acha que vai conseguir sobreviver fazendo isso, é uma questão de tempo para ter problema. E a cultura organizacional de integridade. Né? Isso tem que estar disseminado em todos os documentos, em todos os comunicados, em todas as palestras do executivo, no sentido de reforçar essa mensagem. Código de ética e conduta, você tem vários tópicos ali, conflito de interesses, educação e capacitação, envolvimento político partidário e por aí vai. Né? Relacionamento com fornecedor, com imprensa, com cliente, com órgãos governamentais. Então, essas estruturas elas estão prontas, têm que ser adaptadas para a realidade de cada empresa. Né? Eu trouxe 2 exemplos, pode passar, Tice. Então, vamos pegar aqui, relacionamento com fornecedor. Ali embaixo, a companhia não tolerará a infração das normas e procedimentos técnicos e éticos por parte de seus compradores. A compra de materiais ou contratação de serviços não poderá envolver colaborador que tenha parentesco até 2º grau ou relação íntima com acionista, diretor ou empregado do fornecedor. Então, se ele não sabia, agora ele sabe. Eu sou comprador, eu posso sair para jantar com o fornecedor e ele pagar o meu jantar? Não. Se você for pego, você pode ser demitido e pode ser demitido por justa causa. Isso está no Código de Ética e Conduta. Mas isso vai aproximar o nosso relacionamento e eu vou comprar melhor. Não nos interessa. Isso é proibido, isso é antiético.
Né? Então, isso fica claro para o colaborador que ele não pode mais fazer isso. Em relação ao sigilo profissional, nenhum colaborador deve utilizar em benefício próprio da família ou de terceiro quaisquer informações relativas à companhia obtidas por si mesmo ou por terceiros, ainda que tenham passado sem permissão para o domínio público. Então, é o que a gente chama de utilizar de insider trading. Né? Eu trabalho aqui na companhia, eu soube de uma informação e eu vou passar para alguém, porque esse alguém vai se beneficiar e depois vai compartilhar comigo esse benefício. Né? Crime. Isso é crime. Várias empresas, vários colaboradores fazem isso. E muitas vezes eles não sabem, sabe? Porque não está escrito ali, ó. Se ele soubesse, ele não faria. A gente vê isso todo dia. Né? Empresas funcionários ou colaboradores que usam informações privilegiadas para algum tipo de benefício próprio ou de amigos e terceiros. Tícia vai falar um pouco de canal de denúncia. A gente tinha 5 minutos, Tícia. Eu acho que você tem que falar em 2. Bom, então é um desafio, né? Só vou trazer alguns dados que vão reforçar a importância do canal de denúncias. O Ricardo Teixeira já adiantou bastante a importância dessa ferramenta, mas, basicamente, um canal de denúncias ele trabalha na detecção de 3 frentes. Um é de desvios comportamentais, ou seja, são ações tipo assédio sexual, assédio moral, discriminações e algo mais relacionado a RH mesmo. A segunda linha de detecção, que é muito importante, que está aqui exatamente nesse slide, a gente tem alguns dados, a segunda, que tem a primeira que eu falei, de desvios comportamentais, representa em torno de 60% das denúncias que nós recebemos. Tá? Principalmente no nosso canal de denúncias, mas a nível global também, em pesquisas externas, trazem esses números. 30% são relativos a fraudes. Essa pesquisa é de uma associação mundial de examinadores de fraude. Anualmente, eles liberam um relatório com aproximadamente 1.300 a 1.500 casos de fraude. E trouxe, no ano de 2014, um dado bem importante. 42% dos casos que foram detectados de fraude naquele ano foram detectados via canal de denúncias. E olhem que abaixo dessa estrutura do canal de denúncias nós tínhamos auditoria interna, auditoria externa, estruturas complexas, caras de serem geridas, e não foram tão eficazes na detecção dessas denúncias de fraudes. As fraudes, elas normalmente duram 7 meses a menos naquelas empresas que têm um canal de denúncias, principalmente quando ele é terceirizado. Tá? Essa melhor prática é muito importante que vocês tenham em mente. Tem que ser terceirizado. O canal de denúncias de uma forma bem lúdica, deve ser um carro terceirizado, de altíssima qualidade, para garantir que essa denúncia ela vai chegar ao comitê de ética e vai retornar a resposta ao denunciante. E deve ser blindado, ou seja, toda a estrutura de segurança de TI, de confidencialidade das informações muito bem protegidas. E, por fim, esse carro deve ter um vidro fumê que não permite a liberação do anonimato. Né? Deve garantir o anonimato do denunciante. Outra informação bem importante: 59% das empresas que têm canal de denúncias apresentaram perdas financeiras decorrentes de fraude, 59% inferiores àquelas que não tinham canal de denúncias independente. Tá? Então, na linha de fraude, isso já demonstra a grande eficácia dessa ferramenta. É uma ferramenta que, como eu já disse, trabalha nessas 3 frentes, ajuda na cultura da empresa. Então, a empresa que fornece essa ferramenta, né, que permite, disponibiliza, ela já dá um tom de seriedade para tanto os colaboradores quanto o público externo, que pode ser disponibilizado para terceiros, para fornecedores, para clientes, enfim, a comunidade também. E por que deve ser independente? Confidencialidade das informações, maior participação dos colaboradores porque eles não têm medo da retaliação e melhor qualidade dos relatos porque existe uma equipe especializada. Essa é a primeira linha de atendimento, deve ser nunca um operador de call center, por exemplo, e sim operadores de risco e fraude, pessoas que entendam de fraude, entendam desses desvios para que eles possam capturar o máximo de informações possíveis para elaborar um relato, uma denúncia. Uma pesquisa externa, só para vocês entenderem o quanto o medo de retaliação pode acabar com essa eficácia de um canal de denúncias. Um centro de pesquisa e desenvolvimento, junto com a Unicamp, isso foi publicado no Valor Econômico em 2015, trouxe um dado crítico.
90% dos entrevistados, foram 800 entrevistados, disseram que não relatam nada no canal de denúncias. Mas o mais assustador não é isso. É que desses 90%, 67% informaram que no dia a dia eles presenciam atos de desvio de ética e conduta gravíssimos. E o principal deles, pasmem, é manipulação de dados gerenciais. Ou seja, a alta administração das empresas tomando decisão no escuro, com dados manipulados. O canal de denúncias, como eu já falei, tem uma série de vertentes aí, tanto de conduta, de conflito de interesse. A gente já deu um highlight aqui nos principais. Então, suborno, propina, oferta, recebimento de brindes, favorecimento ilícito, na parte financeira, toda a parte de desvios, de fraudes. Alguns são bem críticos. TI, gestão da informação, saúde, segurança e meio ambiente. Clientes, então os clientes têm acesso a esse canal também para denunciar quando há qualquer tipo de gestão indevida do contrato ou mau atendimento. Assédio moral sexual eu também já falei, discriminações. Esse já é um dado interno, canal de denúncias Deloitte, eu não estou trazendo nada externo. Nós avaliamos fraudes, que sempre assustem, né, as empresas, a alta administração. 70% dos casos de fraudes recebidos de 2011 a 2015 no canal de denúncias Brasil, nós temos 5 bases no mundo, mas somente Brasil, foram denúncias procedentes. E o que mais assustou positivamente, né, nos surpreendeu, é que o número de identificados é ligeiramente maior do que o número de anônimos. Por quê? O canal é independente. Eles confiam no canal. O processo de comunicação, de planejamento da comunicação, no ato da divulgação e do lançamento de um canal, deve ser muito bem planejado para que as pessoas se sintam confortáveis. A maior parte das fraudes, furto, roubo, desvio de ativos, favorecimento ilícito, fraude financeira e contábil, então tudo isso é capturado via canal de denúncias. Dizem que eu gosto muito dessa... Como representante do canal de denúncias da Deloitte, eu gosto desse dado porque eu sou do público feminino, né? Então, o perfil do fraudador, 85% é masculino, mas, lógico, na alta administração e no nível também gerencial, existe um volume muito maior de homens, né? Ainda hoje, está assim. Mas é uma outra informação que nós puxamos dessa base de dados. O canal de denúncias, para ser bem robusto, ele pode oferecer vários tipos de canais de comunicação, deve oferecer, site, 0800, e-mail, WhatsApp, SMS, caixa postal, qualquer tipo, aplicativos para smartphone, enfim, para que a pessoa, a depender do público, ela busque o canal ideal. Tem pessoas que têm medo do 0800 porque tem medo da ligação vai ser gravada. No caso do terceiro, ele não pode liberar o áudio. Nós não podemos liberar o áudio, para que a pessoa não perca a confidencialidade, o anonimato. Os canais, como eu já falei antes, eles podem ser liberados para público interno e externo. Né? Então, colaboradores, parceiros, clientes, fornecedores. Isso aqui tem um volume muito alto lá na Deloitte. Quando a gente fala em fraude, aquele número de 30%, e eu não falei da terceira, né? A terceira frente de detecção é corrupção. Hoje, em torno de 10%. Vem crescendo por conta da lei anticorrupção, de tudo que o Ricardo Teixeira explicou hoje. Obrigada. Só para fechar. Mais 2 slides só para a gente finalizar. Então, políticas de compliance, eu comentei para vocês no início. Né? Pode passar, Tícia. Só para que vocês tenham ideia, na implantação de um programa de compliance, todas essas políticas elas são elaboradas, elas são implementadas e depois a área de compliance ela fiscaliza para verificar se as políticas estão sendo seguidas. Então, você tem a política anticorrupção, que é intimamente ligada à lei, né, e a todos os aspectos da lei. Política relativa ao oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes. Então, tem empresas que não oferecem, tem empresas que podem oferecer limitado a um valor, por exemplo, de R$100, ou brindes corporativos como agendas, canetas e coisas dessa natureza. Esse negócio de mandar caixa de uísque, relógio, né, passagem aérea para o exterior, cruzeiro, isso não existe. Né, isso é um crime gravíssimo hoje em dia. Então, se alguma empresa ela pratica esse tipo de situação, ela certamente vai ser, digamos, olhada como uma empresa que está buscando algum tipo de vantagem indevida. Então, a política ela trata sobre isso. Fusões, aquisições de reestruturação societária, daquela questão da contaminação que eu falei para vocês, né?
da gente se fundir com alguém que tem problema. Patrocínios e doações, né? Então, se a gente vai patrocinar algum tipo de entidade ou fazer algum tipo de doação, muito cuidado com os valores e para quem a gente vai entregar esse patrocínio e doação. A política reza sobre tudo isso. Conflito de interesse e transação com partes relacionadas. Então, porque uma empresa que tem 4 sócios, aí um dos sócios tem um outro negócio que poderia fornecer para a empresa principal. Ele vai dizer, não vai comprar de ninguém, vai comprar da minha empresa porque eu sou sócio, quero que compre da minha. A política vai em cima disso. Falou, não, a gente vai comprar da sua empresa, que está fora do negócio aqui, se a sua empresa tiver condições normais de mercado. Se não tiver, ela está fora. A gente vai comprar de oferecer a melhor condição de mercado. Trata disso também. Políticas relativas a registros contábeis, né? Situações onde você pode estar querendo maquiar doações, né? Ou transações indevidas. Existe toda uma política baseada nesse aspecto. E a política de consequências é a dosimetria da sanção. A depender do problema que você causou, eu vou te demitir por justa causa, ou sem justa causa, eu vou te dar uma advertência, uma suspensão, você vai perder uma promoção. Então, a política de consequências ela traz a dosimetria do castigo, né, que o colaborador vai sofrer em função do desvio, do deslize que ele cometeu. Pode passar isso aí, pode passar. Esse é o último slide, governança de terceiros. Então, só para fechar, quando vocês forem fazer um consórcio, montar uma SPE, fazer uma aliança, contratar um fornecedor, contratar um despachante, vocês têm que fazer aquela investigação ali. Se ele for crítico, vocês têm que fazer aquela investigação ali. Basicamente o quê? Será que eles foram citados na mídia de forma negativa? A Polícia Federal já investigou eles? Né? Eles estão em algum tipo de operação? Né? Lava Jato, Sevandija e todas essas outras operações que a gente conhece? Né? Possuem processos judiciais, situação de crédito, você tem cadastro de pessoas politicamente expostas, disputas eleitorais, Receita Federal, né? Processos abertos no Comprote, que é o Ministério da Fazenda, aquele órgão ali é um órgão externo de fornecimento de ligação com narcotráfico e com terrorismo, Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas, e situações de irregularidade junto a algumas certidões negativas. Então, existe um relatório específico onde você faz o raio-x do parceiro. Né? Então, bom, se eu vou fazer uma sociedade, uma SPE, pega lá, puxa a ficha desse parceiro, esse é um trabalho extremamente técnico, e em cima daquilo ali você vai ter uma decisão. Vou ou não vou nessa parceria? Contrato ou não contrato esse fornecedor? Então, esse é um trabalho que todas as empresas estão fazendo hoje, justamente para aquela questão que eu falei para vocês. Risco de contaminação ou de vocês efetivamente serem responsabilizados por algo que um terceiro fez em seu nome. Okay? Bom, pelo tempo aqui eu encerro. Não sei se a pergunta é agora, isso a gente passa para uma próxima sessão. Tá bom. Obrigado, gente. Agradecemos ao senhor Ricardo e à senhora Ticiana que fizeram aqui a explanação.